Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio trazendo mais um vídeo sobre as experiências de imigração aqui para Portugal. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Então, bora! Tô com a minha colinha aqui, hoje a gente vai falar muito sobre números, enfim, valores em real, valores em euro, as conversões e tudo mais. Eu vou falar aqui para vocês, os valores médios que quase 100% das pessoas vão precisar se desejarem migrar para Portugal. É muito difícil eu cravar aqui quanto que você tem que trazer. Afinal de contas, cada um tem aí a sua realidade, cada um tem o seu valor mínimo necessário para a sua sobrevivência. Tem gente que vai migrar sozinho, tem gente que vem com a esposa, pessoas que querem migrar com filhos, enfim, tem toda uma realidade aí financeira de cada um. O que eu vou tentar trazer para vocês aqui são os valores mínimos ou ideais necessários para fazer uma imigração tranquila. Se eu puder te dar um só conselho, faça um bom planejamento financeiro. A imigração para Portugal não é fácil. A gente tem que resolver e lidar com uma série de problemas todos ao mesmo tempo. Imigrar com falta de dinheiro, então, aí nem se fala. Aí a coisa tem grande chance de desandar. Se você puder imigrar com uma quantia de uma reserva de segurança para você, enfim, ir engateando e dando os teus primeiros passos aqui, cara, eu posso te garantir que a tua experiência de imigração vai ser bem melhor e vai ser uma experiência até positiva, vai ser legal, vai ser assim, gostoso viver todas essas experiências se você não tiver aquele peso da falta de dinheiro nas costas, beleza? Então, vamos lá. Qual é o primeiro investimento? Qual é o primeiro passo rumo à tua imigração? É a emissão do passaporte. O passaporte é o documento aí necessário para você entrar em quase todos os países do mundo. Aqui em Portugal não é diferente. E é o documento que você vai usar aí por um bom tempo até você conseguir, enfim, tirar a tua documentação aí de legalização aqui em Portugal. Ele está girando na média aí de R$260 e eu não vou considerar aqui as outras despesas, deslocamento até a unidade lá da Polícia Federal e tudo mais. Às vezes você mora no interior, enfim, vai gastar uma grana a mais aí, esse valor eu não vou considerar. Vou considerar realmente só o valor da emissão do documento. Não é a minha intenção, nem a intenção desse canal, incentivar qualquer tipo de imigração ilegal. A minha imigração eu fiz através do visto de procura de trabalho, que na época das minhas pesquisas era o visto mais barato para quem queria imigrar e era um dos mais fáceis para se legalizar aqui em Portugal. Então eu vou falar sobre os valores necessários para quem quer imigrar com esse visto. Beleza? Se forem outros vistos, aí o ideal é que você pesquise para se inteirar dos valores deles, porque provavelmente pode ter algum tipo de diferença. Se eu pudesse te dar um só conselho, seria: faça um bom planejamento financeiro. E migrar para Portugal já é um negócio difícil. Cara, a gente tem que resolver tanta coisa ao mesmo tempo, se adaptar com a cultura, arrumar trabalho, arrendamento que não é barato, se adaptar às pessoas, aí arruma um emprego, se adapta ao trabalho, transporte, enfim, não é nada fácil. Se você conseguir tirar o peso das costas de dinheiro, cara, eu te garanto que a tua imigração vai ser um processo mais interessante de se fazer. Se você não tiver que se preocupar o tempo todo com grana, eu posso te garantir, cara, vai ser bem melhor. Agora, com a minha colinha aqui em mãos, vamos falar dos valores. Para a emissão do visto de procura de trabalho, o valor fica na média de uns R$1.000. Esse é o valor da papelada, da documentação. Se você quiser fazer por sua própria conta, vai ser esse valor que você vai investir. Se você quiser contratar uma empresa, uma assessoria para a emissão do visto, aí o valor pode variar de R$2.000 a R$3.000 do valor da mão de obra da empresa. Os R$1.000 que você vai ter de papelada não vai mudar. Além disso, você precisa de outros valores. E que valores são esses? Para você emitir o visto de procura de trabalho, você tem que ter 3 vezes o ordenado mínimo português, que no ano agora de 2025 está no valor de R$870. Vai totalizar €2.610, que convertendo para a cotação de hoje do real, vai dar R$16.182. É interessante que você tenha um pouquinho a mais do que esse valor mínimo. Por quê? Porque a cotação pode variar. E às vezes do dia em que você envia a papelada para o consulado ou para a VFS até a análise deles, a cotação pode subir e o valor mínimo necessário também. Então, se você enviar aquele valor exato, a chance deles exigirem que você, enfim, envie um novo extrato bancário com esse valor é bem provável que aconteça. Outra coisa, o visto ele é individual, então esse montante também é individual. Vai você e a tua esposa, cada um tem que ter esse valor. E não adianta tentar, eu vou mandar a minha documentação com esse valor, depois eu transfiro para da minha esposa e ela manda, isso não dá certo. Por quê? Você tem que ter a movimentação dos últimos 3 meses. E o mais interessante ainda é que cada um tem a sua própria conta. Pode até ser de banco digital. O meu, na época que eu enviei, foi de banco digital e foi aceito e não teve problema nenhum. Porém, o ideal é que cada um tenha um montante em contas separadas. Outra coisa, tem casos de pessoas que às vezes vão sair do trabalho e vão usar esse dinheiro, vão ter acesso a esse dinheiro quase na época da viagem. Não importa, você pode até declarar isso lá no momento da tua carta de intenção.
tem vídeos aqui explicando sobre o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ter um mínimo, você tem que ter esses 16 mil reais na conta. Se você vai ter até mais dinheiro depois, você pode mencionar, mas os 16.182 tem que estar ali no momento em que você enviar a documentação. Então, para o visto, fechou. Esses aí são os montantes. Lembrando que esses 16.500, você vai poder utilizar ele depois, você vai converter, né? Depois que o teu visto for aprovado, você vai converter ele para euros para gastar aqui. Lembrando que é interessante que você não faça essa conversão em casa de câmbio, tá? A casa de câmbio cobra um valor, cobram taxas absurdas. Mais interessante é que você converta em algum banco digital, tipo o Wise, o Nomad também acho que faz, que é o mais interessante. E você vai chegar aqui, vai usar o cartão deles até você conseguir abrir a tua conta bancária aqui em Portugal. Além dessa quantia dos 3 ordenados mínimos, para a emissão do visto você também tem que ter uma passagem de volta comprada. Não é interessante, como eu já falei em outros vídeos, que você compre esse negócio de passagem já cancelada e com empresa de turismo. Por quê? Porque eles têm como rastrear de alguma maneira lá e descobrir esse tipo de passagem. O meu conselho é, compre a passagem. É lógico que é mais caro, afinal de contas, passagem de ida e volta é um valor, passagem, né, sozinha, só uma passagem, é mais caro e com cancelamento total é ainda mais caro. Talvez seja um dos valores mais caros aí a nível de passagem. Mas é um valor que pelo menos vai ficar ali preso por um tempo, mas você sabe que você pode pegar ele de volta depois, você vai poder usar ele aqui em Portugal. Só que, um conselho, se você puder, segura esse valor, né, segura essa passagem até o último instante. Por quê? É uma garantia, uma segurança, para o teu psicológico é muito bom. Olha, se tudo der errado, se as coisas não derem certo, cara, faz as malas e volta para o Brasil. Você tem aquela passagem ali comprada. Se chegar aqui na primeira semana, vou pegar o dinheiro de volta, gastar, torrar, enfim, se perder ali nas tuas economias, cara, você vai entrar em pânico, você vai falar, pô, não tem dinheiro nem para voltar para minha terra, para minha segurança. Então, segura esse dinheiro aí, segura essa passagem e faz que nem eu fiz. Quando eu vi que as coisas estavam estáveis e que eu ia ficar mesmo no país, aí eu fui lá, né, e cancelei e peguei o valor da passagem de volta. Então é isso. Pro visto é isso aí. Passaporte, documentos de papelada, se você quiser ou não, contratação de assessoria, os 3 ordenados mínimos portugueses e a passagem de volta. Esse é o teu investimento para a documentação. Agora a gente vai para as outras coisas que você vai ter que investir já diretamente aqui. Bem, quando a gente migra, a gente tem que ter um lugar para morar, é claro. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa aqui, né, das principais cidades, entrei lá no site do Idealista, das principais cidades aqui de Portugal, e o valor médio de um arrendamento é 600 euros. Tem mais barato? É claro que tem. Mas eu não vou ficar pegando aqui valores de locais muito afastados, em aldeias muito escondidas, onde você vai conseguir um arrendamento barato, mas você não vai ter trabalho. A gente que está imigrando com visto para custo de trabalho tem que tratar de arrumar emprego o mais rápido possível para tentar igualar o jogo. Ganhar em euro e ter despesas em euro e não ficar tirando dinheiro real, tendo que fazer a conversão o tempo todo. Então, o valor médio de arrendamento, 600 euros. E aí, o que acontece? Eu contratei uma empresa de relocation. Como é que funciona? Essa empresa de relocation vai procurar um local, vai conversar com o senhorio, vai cuidar da documentação, vai cuidar da água, da luz, enfim. Vai preparar o imóvel para quando eu chegar, já ter onde morar. Esse valor pode variar, tá? Dessas empresas aí, dos valores que elas vão cobrar. Pode variar de 600 a 1.500 euros. Então, você já tem que ter aí uma ideia, aí, tirar uma média, enfim, fazer alguns orçamentos para tentar achar o serviço mais interessante para você e, claro, o mais barato possível. Além disso, tem as questões das rendas. Eu já li casos, né, vi na época das minhas pesquisas aí, diversos vídeos de pessoas falando que tinham senhorios que pediam 6 meses adiantados, pediam até 1 ano de arrendamento adiantado. E o que eu sei, assim, do que me falaram, que a lei exige 4 valores de rendas. Como é que funciona isso? São 2 rendas e 2 calções. Então no primeiro mês que você for, né, pisar no imóvel para morar, você paga a primeira renda, usufrui daquilo ali, e quando você sair do imóvel, o último mês você não paga. Né? Avisa o senhorio, ó, vou sair do imóvel e tal, o último mês você não paga, e se você deixar o imóvel nas mesmas condições de quando você entrou, os 2 calções são devolvidos. Então você tem um fôlego aí, né, quando sair do imóvel, de 1 mês, para pagar a próxima renda no novo imóvel, e dar os 2 calções, que é o que na teoria, a lei exige. Então, o valor do relocation, né, de 600 a 1.500, eu peguei ali um meio termo, 800 euros, vai dar um valor de 4.960 reais, que você vai ter que ter para pagar esse serviço. Além das 2 rendas e 2 calções, na média dos 600 euros, que vai dar um total de 2.400 euros, convertendo 14.860 reais. Você já vai ter que ter reservado para pagar, enfim, a empresa quando você já estiver aí próximo de imigrar. Pois é, eu já ia me esquecendo. Quando você imigrar, você tem que comprar também a passagem de ida. Então você já tem que ter planejamento disso aí para quando o teu visto chegar, você já está ali com dinheiro em mãos para poder pagar,
enfim, a passagem, que vai variar aí na casa dos 3 a 4 mil reais. Se você pagar à vista sua passagem de ida sem nenhum tipo de reembolso, fica um valor mais interessante. Lembrando, só compre a passagem de ida se o teu visto for aprovado. Não faça igual eu fiz, tá? Eu na época comprei a passagem antes de imigrar e fiquei naquele desespero todo sem saber se o visto ia chegar ou não. Então, para não ter essa dor de cabeça, já reserva uma grana para pagar a passagem só quando o visto chegar. O transporte público em Portugal é bacana. Tem o autocarro, tem o comboio, tem o metro. Só que diferentemente do Brasil, ou pelo menos da minha cidade, os ônibus eles aqui não vão em todas as ruas. Lá no Brasil, acho que em qualquer cantinho lá da minha cidade tinha ônibus. Podia ter poucos horários, mas tinha um ônibus. Minha cidade não tinha metrô nem trem, mas ônibus tinha praticamente em todos os lugares. Aqui é diferente. Aqui nas regiões mais afastadas, nas ruas mais afastadas, você não vai ter ônibus. Os ônibus vão rodar nas principais avenidas, ali no centro, nas ruas próximas, mas no interior você não vai encontrar. E aqui você vai encontrar, às vezes, empresas assim, até de médio porte, em locais mais afastados. E praticamente em todas as entrevistas que eu fiz, ou quase todas, quando o pessoal ligava, mostrava algum tipo de interesse, perguntavam: você tem viatura própria? Se dissesse que não, provavelmente você já era eliminado ali. E tem muito anúncio, ou praticamente todos os anúncios dizem viatura própria. Então ter um meio de transporte próprio aqui não é nenhum luxo. Tá? É quase que uma necessidade. E outra coisa, aqui nas empresas você não tem vale transporte ou auxílio combustível, não tem nada disso. Você tem o seu transporte e é problema seu ir para o trabalho. A empresa não tem nada a ver com isso. Então você tem que se virar. Comprar um veículo aqui, eu te aconselho a ter um dinheiro para comprar um carro mais ou menos. Não vai comprar um carrinho aí de 500 ou 1.000 euros, porque a chance de você ter problema, do carro dar defeito, enfim, às vezes é um carro muito sambado, muito surrado, você vai gastar mais dinheiro, e vai ficar com aquele medo: pô, vou trabalhar, será que o carro vai me deixar na mão ou não? Então traz uma grana aí para comprar um carro já um pouquinho melhor, em umas condições um pouco melhores. Cuidado também para não crescer o olho em BMW, em Mercedes, tá? Compra um carro mais popular, é o teu início, é o começo. Eu sei que a gente fica tentado a comprar logo um carrão de cara, mas compra um carro mais popular, que seja com uma manutenção mais barata e que esteja em bom estado, que vai ser um carro que você vai comprar, é baratinho, é simples, mas, cara, não vou ter dor de cabeça. Eu, por exemplo, comprei uma moto, e aqui no norte chove muito, agora no período do inverno, então 2, 3 semanas de chuvas. Tem que estar adaptado e preparado para isso. Eu já tinha moto no Brasil, sempre trabalhei, enfim, fui para o trabalho com moto, eu já estava adaptado a essa realidade, mas é difícil, tá? No inverno aqui é bem puxado, então eu comprei a moto com a intenção de ter uma economia maior financeira, de combustível e tudo mais, mas tem esse lado negativo. Então se você puder aí, coloca na balança. Quanto que eu recomendo? Eu recomendo aí uns 3.000 euros. Vai dar um total de R$ 18.600 que você vai ter aí para comprar um carro aqui. E assim, 3.000 euros já contando documentação, contando o seguro, que é obrigatório aqui, o seguro do carro, o seguro que protege terceiros. Então, se você bater no carro de alguém, o carro dessa pessoa vai ser reparado e o seu não. E aí você tem a opção também de, se você quiser um seguro completo, que vai reparar o seu carro também, e o valor, obviamente, é mais alto. Então, 3.000, você cuida da documentação do carro e compra o veículo também. É um valor que eu considero seguro para você comprar um carro aí bacana, que não vai te dar tanta dor de cabeça logo de cara. Bom, pessoal, esse aí é o valor mínimo necessário que praticamente qualquer pessoa vai ter que ter disponível para fazer a sua imigração. Os valores aqui eles são muito interessantes se for em casal. Se for em casal, um aluguel de um imóvel a 600 euros, cada um ganhando aí um salário mínimo, você consegue ir equilibrando as coisas. Se você vem sozinho, eu recomendo fortemente que você alugue um quarto. Conseguir uma casa e você pagar um arrendamento aí de 600 euros com um salário mínimo, você não vive, porque você tem que se alimentar, tem que pagar aí as contas fixas de pelo menos água, luz e gás e uma internet para o teu telefone. Então já esquece, já desandou tudo. Se você vem sozinho, procure um quarto. Você vai pagar aí de 250 a 300 euros em média e você consegue então sobreviver. Se vem em casal, esses valores se enquadram melhor. E aí, por exemplo, vamos comprar um carro, metade de cada um, fica uma coisa um pouco mais leve. E os valores de ordenado mínimo de 3 vezes é individual, como eu falei, e aí esse valor você vai poder utilizar aqui. Como é que você vai utilizar isso? Se você chegar aqui, não se afobar, não se empolgar, achar tudo muito barato, não sair gastando dinheiro, se você for uma pessoa regrada, conseguir se controlar, você vai usar esse dinheiro aí, enfim, para pagar aluguel, se alimentar, até você conseguir um emprego. Quando você conseguir um emprego, aí é 1 para 1, você equilibrou o jogo, você consegue então começar a viver, enfim, a conhecer a cultura, como eu falei, se adaptar ao país, e aí com
né, conforme for se adaptando, você naturalmente também vai conseguir outros empregos que paguem um pouco melhor. No início, o que eu tenho percebido é assim, paga-se o mínimo, tá? Paga-se o mínimo se você nunca trabalhou aqui, mas depois com o tempo você vai, né, criando aquele network e aí eu tenho certeza que você vai conseguir também salários melhores e a vida vai, enfim, entrando nos seus eixos. Mas, né, em relação a valores, está aqui, né, aparecendo para vocês, é o valor, né, que você tem que ter disponível para começar, fazer a tua imigração segura, sem correr riscos aí, enfim, de perder a tua imigração porque acabou o dinheiro. Eu imagino que seria muito frustrante você chegar, tá se adaptando, tá gostando do país, mas a grana acabou e você não conseguiu, tem que voltar, né, obrigado pro Brasil, porque faltou dinheiro. Se você emigrar com grana suficiente para você se estabilizar, naturalmente quando você começa a trabalhar, a grana vai entrando, enfim, e aí você vai vivendo a vida e vai se adaptando. Então, eu desejo sucesso, né, para você, que você consiga ter aí esse planejamento e, por mais que às vezes você não tenha dinheiro agora, segura, né, não se afobe, não tente migrar do jeito que está, não. Faça um bom planejamento, faça boas pesquisas, pesquise para onde você vai, né. O governo está mudando as leis o tempo todo, acabou a manifestação de interesse, voltou a manifestação de interesse, CPLP, pessoas mesmo com visto não estão conseguindo agendamento, enfim, tá tudo muito meio maluco, meio confuso, mas isso não quer dizer que é para você não pensar na imigração, de forma nenhuma. Você quer imigrar, você tem um sonho, se planeje, que eu tenho certeza que você consegue. Sem planejamento, as chances das coisas darem certo são menores. Então, faça um bom planejamento, desejo sucesso. E, se você gostou do vídeo, se foi alguma informação interessante, eu peço a você que curta esse vídeo, né, dá o like, se inscreve, compartilha aí com quem você puder e assista os outros vídeos. Eu tenho tentado criar um vídeo aí seguindo um passo a passo, desde lá de como foi a minha experiência com a emissão da documentação, tudo que você precisa para emitir, né, o visto, como foi a minha experiência aqui, como tem sido a minha vida aqui em Portugal. Eu tento trazer aí uma experiência mais realista possível, sem maquiar demais as coisas, é a realidade do dia a dia. Eu espero que você goste e que isso te ajude. No mais, é isso. Um grande abraço, valeu, fui!